Em 1687, Isaac Newton publicou sua principal obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em que apresenta as 3 leis básicas do movimento que até hoje levam seu nome e também a lei da gravitação universal. Sua obra teve repercussão em todo o mundo, pois desde o início a comunidade científica percebeu que pela primeira vez dispunha de uma teoria que lhe possibilitaria a compreensão de todo o universo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Camilo, professor aqui do canal Física Simplificada, e o nosso vídeo de hoje será sobre força e leis de Newton. O que é força no sentido físico? Geralmente associamos força a movimento, a ação de empurrar ou puxar algum objeto. Embora esteja correta, essa definição está incompleta. Existem forças sem que haja movimento, exemplo em uma ponte, e forças sem precisar de contato, como a força gravitacional. Veremos esses assuntos em outros vídeos. Então vamos definir força como a interação entre dois corpos, seja por contato ou não. Iremos trabalhar com 5 forças: força-peso, força normal, força de atrito, força de tensão ou tração e força elástica. As forças são grandezas vetoriais, ou seja, possuem módulo, direção e sentido. Se você ainda não sabe o que são grandezas vetoriais, vou deixar o vídeo aqui no card. A força-peso é a força de interação gravitacional entre dois corpos, isto é, a força com que a Terra te atrai, e essa força sempre apontará para o centro da Terra. No senso comum, confundimos peso com massa. Massa é a quantidade de matéria em um corpo. Peso é uma força de interação gravitacional. 2 grandezas diferentes. Para encontrar o peso de um objeto, basta multiplicar sua massa pela aceleração da gravidade. Peso é igual a massa vezes a gravidade. P é igual a mg. Quanto mais longe da superfície da Terra, menor a aceleração da gravidade. Consequentemente, menor o peso do corpo. O conceito de peso vale para qualquer objeto em qualquer astro, seja na Terra, na Lua ou em outro planeta. Todo corpo sobre uma superfície qualquer está sujeito a uma força de sustentação exercida pela superfície, sempre em 90 graus com a superfície, chamada de força normal. Quando a superfície está na horizontal e o corpo está em repouso, a força normal é igual à força-peso. Em alguns casos, temos corpos que não estão sob nenhuma superfície, e sim sustentado por um fio, uma corda ou um cabo. A essa força chamamos de força de tração ou tensão. A força de atrito é uma força contrária ao movimento de um corpo, causado pelo contato entre o corpo e a superfície, como empurrar uma caixa sobre o chão. Podemos calcular a força de atrito através da forma: força de atrito é igual a μ vezes a normal, onde a letra μ representa o coeficiente de atrito, que é uma propriedade de cada superfície. Por último, temos a força elástica, formulada pelo físico Hooke, a qual ganhou seu nome, Lei de Hooke. Essa força trata da deformação de um corpo como uma mola quando se aplica uma força a ela. A força elástica é diretamente proporcional à deformação da mola, ou seja, a força elástica é igual a uma constante vezes a deformação, onde K é uma constante elástica e o valor dessa constante é de acordo com a propriedade de cada mola. Agora que aprendemos um pouco sobre cada força, vamos estudar as 3 famosas e muito importantes leis de Newton. A primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia, tem o seguinte enunciado: todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em seu estado de movimento, ao menos que forças externas hajam sobre ele. Isso quer dizer que se um corpo está em repouso ou em MRU e nenhuma força externa age sobre ele, ele irá permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que chamamos de equilíbrio. Quando isso acontece, dizemos que a força resultante é igual a zero.
Força resultante é a soma de todas as forças que estão agindo sobre o corpo. Podemos perceber este princípio quando puxamos um papel com uma moeda em cima e ela não se desloca junto com o papel. Ela tende a permanecer em repouso se o movimento for muito rápido. A segunda lei de Newton se aplica quando não existe equilíbrio, isto é, a força resultante atuante no corpo não é igual a zero. Quando isso ocorre, temos a presença da aceleração, porque a velocidade do corpo varia e podemos calcular essa força resultante, sendo ela e a aceleração diretamente proporcionais. A força resultante ela é igual ao valor da massa multiplicado pelo módulo da aceleração. Como exemplo, um corpo caindo sem a influência do ar. Neste caso, a força resultante ela é exatamente igual ao peso do objeto. A terceira lei trata da ação e reação. Para toda ação, há uma reação igual em módulo e direção, mas com sentido contrário. Isto é, se você faz uma força em um objeto, você recebe uma força de mesmo modo. Um exemplo clássico é a subida de um foguete. A queima do combustível gera uma pressão muito grande na câmara de combustão e expele os gases para fora. Isso gera uma reação que chamamos de empuxo, que faz o foguete subir. 7, 6, 4, 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. Houston, Endeavour, all program. Roger, roll, Endeavour. Houston is now controlling Endeavour. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e compartilhe para um amigo ou uma amiga que está estudando. Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo.